Pessoal, nessa aula a gente vai fazer 4 exercícios sobre o que já foi aprendido até agora do capítulo 1, tá? E em todos eles eu coloquei de uma maneira bem detalhada mesmo, repetindo todas aquelas equações que a gente achou na aula passada, mas para vocês se familiarizarem, sabe, com as equações. Então, depois que tiverem já com uma prática, uma certa prática no assunto, não precisa mais ficar copiando tudo isso, tá? Então, esse primeiro aqui, ele é o mais completo dos 4, tá? Porque além de fazer os cálculos, a gente vai também desenhar os planos. Nos outros, eu só vou fazer os cálculos em função das tensões. Então, o que vai aparecer para vocês? Vai ser dado um elemento diferencial e nele alguns valores apontados. E aqui os valores estão em megapascal, né? E o que a gente tem que fazer? A gente tem que ver o que significa cada um desses valores, de acordo com o que eu ensinei para vocês. Então, por exemplo, esse 40, que está na direção ortogonal a essa seção e a essa seção aqui. Você concorda que se está numa direção ortogonal a tensão normal? Tá, e aí vai ser um sigma x ou um sigma y? Bom, se o eixo que é ortogonal a esse plano é o nosso eixo x, tá? Então esse daqui vai ser o nosso sigma x. Porém, presta atenção, aqui eles são dados na forma de vetor. Então, não foi dado com o sinal, foi dada a direção já. E presta atenção, quando eu falo de tensão normal, eu tenho que ver se ela é de compressão ou de tração, né? Esse 40, ele está comprimindo o elemento diferencial. Se ele está comprimindo, eu vou chamar o meu sigma x de menos 40 megapascal, ok? Por causa que ele está comprimindo. Vamos ver esse outro sigma aqui. Eu sei que agora é o sigma y, né? Porque é o eixo y, que é o eixo ortogonal a esse plano e a esse plano também. E aí ele vai ser positivo ou negativo? Bom, esse 30, ele está tracionando o meu elemento diferencial. Então, nesse caso, vai ser um sigma y igual a mais 30 megapascal, tá? E aí tem a minha tensão tangencial. E como que é o sentido positivo da tensão tangencial? Se eu analisar essa aresta aqui, as tensões elas têm que estar se aproximando. Nesse caso, elas estão se afastando, ou seja, estão no sentido negativo da convenção. Então, eu vou chamar minha tensão tangencial tal XY de menos 25 megapascal, ok? E aí, depois que eu coleto esses dados, o que o exercício ele me pediu? Ele pediu que para o ponto diferencial da estrutura indicada abaixo, determinar os planos e as tensões principais. Ou seja, eu vou determinar os ângulos α1 e α2, que eu mostrei as equações na aula passada, e as tensões principais, ou seja, as tensões normais máximas e mínimas e as tensões tangenciais máximas e mínimas. Então vamos começar calculando o meu α1. Bom, na aula passada eu dei para vocês que essa equação do α1 ela é dada por tangente de 2α1 é igual a 2 vezes o tal xy sobre sigma x menos sigma y. Vamos lá. 2 vezes tal xy, que é menos 25, sobre sigma x, que é menos 40, menos sigma y, que é 30. Fazendo essa conta, eu acho que aqui em cima dá menos 50, aqui dá menos 70, e essa divisão é igual a 0,7143. Mas eu não quero saber essa divisão. Isso daqui é a tangente de 2α1. Eu quero saber o ângulo α1. Então, o que eu tenho que fazer? Bom, eu faço o arco tangente desse valor aqui, né? Ó, tangente é menos 1 desse valor. E aí, esse resultado eu divido por 2, tá? E aí eu vou achar que o meu α1 vale mais 17,77 graus, ok? Depois que eu calculo o meu ângulo α1, eu vou calcular as tensões normais máximas e mínimas. E aí aqui de início eu não vou separar o mais ou menos porque as parcelas são iguais, né? Então eu vou resolvendo até chegar aqui e aí eu separo o que é máximo e o que é mínimo. Então vamos lá. Essa é a expressão para eu calcular o sigma máximo e o sigma mínimo. Então, primeiro, vai ser o meu sigma x, que é menos 40, mais sigma y, que é 30, dividido por 2, mais ou menos a raiz de sigma x, que é menos 40, menos sigma y, menos 30 sobre 2 ao quadrado,
mais a minha tensão tangencial, que é menos 25, elevado ao quadrado também. Essa parcela aqui vai dar menos 5, mais ou menos essa parcela toda aqui, que vai dar 43,01. Agora, se eu quero achar o sigma máximo, eu vou usar esse sinalzinho de mais aqui. Então, vai ser menos 5 mais 43,01. E o meu sigma máximo vai ser igual a mais 38,01 megapascal. Se eu quero saber o sigma mínimo, né, a tensão normal mínima, vai ser o menos 5 menos 43,01, tá? Que vai dar menos 48,01 megapascal. Ok. Depois que eu calculei isso, o alfa 1 e as tensões normais máximas e mínimas, vamos calcular o nosso alfa 2. E como que calcula o alfa 2? Lembra, a equação deles, ela é invertida e com sinal oposto, né? Aqui é menos. Então, vamos lá, vai ser menos essa diferença aqui entre o sigma x, que é menos 40, e o sigma y, que é 30, dividido por 2 vezes o tal xy. Então, 2 vezes menos 25. Isso daqui vai dar menos 1,4. Só que esse valor é o da tangente de 2α. Eu quero saber o valor de alfa 2. Então, eu faço o quê? Arco tangente desse valor, né? Tangente a menos 1, de menos 1,4, e esse resultado divido por 2, tá? Então, meu alfa 2 vai dar menos 27,23 graus. Agora, a gente pode calcular as tensões tangenciais máximas e mínimas. Lembrando que elas são iguais em módulo, tá? Mas vamos calcular separadamente. Aqui, aqui eu não preciso fazer o cálculo de novo, tá? Só se vocês quiserem fazer uma verificação. Mas repara que isso daqui é igualzinho essa parcela. E essa parcela eu já calculei aqui embaixo, ó, que deu 43,01. Então, eu sei que o meu tal máximo vai ser mais 43,01 e o tal mínimo vai ser menos 43,01 megapascal, ok? Aí depois que eu faço esses cálculos, eu tenho que fazer aquela nossa verificação para ter certeza que eu estou fazendo a coisa certa. E qual que era a primeira delas? É com relação aos ângulos alfa 1 e alfa 2. Então, eu pego o valor em módulo desses ângulos, somo e confiro se a soma deles dá 45 graus. Nesse caso, o meu alfa 1 deu 17,77 e o meu alfa 2 deu menos 27,23. Se eu pegar o valor em módulo desses dois e somar, vocês vão ver que vai dar 45 graus. Então, confere, tá? E a outra verificação é que o sigma x mais o sigma y, aqui eu não vou usar o valor em módulo, tá? Vou usar o valor nominal mesmo, menos 40 mais 30, tem que ser igual à soma do sigma máximo com o sigma mínimo. Então, menos 40 mais 30, menos 10. Mais 38,01 menos 48,01, também menos 10. Então, a minha outra verificação também confere, tá? Depois disso, como que eu desenho os planos em função dos ângulos alfa 1 e alfa 2 que eu acabei de calcular e também as tensões nele representadas? Esse desenho aqui, gente, ele é muito importante para que a gente enxergue aonde que essas tensões principais estão, né? E se for o caso também alguma patologia no material, alguma fissura, ou seja, quando esse material ele se rompe. Por quê? Bom, cada material ele se comporta de um jeito, cada um tem o seu limite. Se as tensões que a gente acabou de calcular, por exemplo, ultrapassarem esse limite do material, ele vai fissurar. E essa fissura ela vai acompanhar os planos principais, né, as suas direções. Então, vamos começar com o plano das tensões normais máximas e mínimas. Repara que o alfa 1 ele é positivo. E lembra, o sinal positivo do ângulo significa que ele está rotacionando no sentido anti-horário. Então, por isso que eu peguei esse plano que antes estava aqui, ó, e rotacionei nesse sentido anti-horário, tá? Então, aqui eu tenho um ângulo de 17,77. Então, é aqui nesses 4 novos planos, tá? Que as tensões normais principais vão atuar. Então, lembrando que a gente não leva esses valores com sinal, tá?
eles já são indicados, o mais e o menos já está indicado se ele é de tração ou se ele é de compressão. Então, aqui, ó, 38,01 é positivo, então ele é de tração. Agora, o 48,01 é menos, ou seja, ele está comprimindo o elemento diferencial. Então, eles já são representados aqui na forma de vetor, tá? E aqui nesse caso, aqui a gente tem uma observação importante. Por quê? No plano que é dado pelo α1, ou seja, onde atuam as tensões normais, máximas e mínimas, não tem tensão tangencial, tá? Por isso que eu coloquei que o tal aqui é igual a zero. Então, se eu falar que não tem tensão tangencial, eu já estou indicando que esse é o plano onde atuam as tensões normais máximas e mínimas, ok? As tensões normais principais. Agora, vamos fazer com o plano das tensões tangenciais máximas e mínimas. E quem define esse plano agora é o α2. Repara que o α2 ele tem um sinal negativo, ou seja, ele está no sentido horário de rotação. Então, ó, eu peguei esse elemento que antes estava aqui, rotacionei no sentido horário. Então, ele ficou nessa configuração aqui. Agora sim, nesses novos planos é que atuam as tensões tangenciais máximas e mínimas. E, lembra, teorema da reciprocidade, elas são iguais. E aí, não importa como que vocês vão desenhar essas tensões nessa representação. O importante é que seja coerente. Por exemplo, se eu pegar nessa aresta elas se aproximando, as outras têm que estar se aproximando aqui, ou se afastando, né? Eu nunca posso colocar essas tensões tangenciais em um sentido só, tá? Então, se eu adotei que nessa aresta elas vão se aproximar, aqui elas têm que se afastar. Aqui elas têm que se aproximar e aqui elas têm que se afastar, ok? Nesse caso, nos planos principais das tensões tangenciais, o mais comum é que a gente tenha também uma tensão normal atuando, tá? Mesmo que ela seja muito pequena. E como que ela é calculada? Pelo σx mais σy dividido por 2, que é justamente essa parcela aqui, tá? Que deu menos 5. Então, lembra, não vou representar o valor aqui com o sinal, tá? Porque é um vetor. Então, se deu menos 5, significa que esse elemento diferencial está sendo comprimido por 5 megapascal, tá? Na tensão normal. Então, enquanto aqui não tem tensão tangencial, aqui eu vou ter as tensões tangenciais principais e uma pequena parcela de tensão normal. Nesse exercício número 2, eu vou ter esse elemento diferencial aqui e os valores das tensões que atuam em cada plano. Ó, os valores também foram dados em megapascal. E qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? A gente tem que denominar o que é tensão normal, o que é tensão tangencial. Então, vamos lá. O que é esse 20 aqui? É uma tensão normal no eixo x, né? É um σx. E esse σx, ele vai ser positivo ou negativo? Bom, depende, está comprimindo ou está tracionando? Nesse caso, o 20 está comprimindo o elemento diferencial. Então, o meu σx vai ser igual a menos 20 megapascal. O meu σy, que é esse 10 aqui, ele está tracionando ou está comprimindo o elemento? Ele está tracionando, então vai ter o sinal positivo, tá? Então, σy igual a mais 10 megapascal. E agora minhas tensões tangenciais, tá? Lembrando, se eu analisar essa aresta aqui, elas têm que estar se aproximando, e é o que acontece nesse caso. Ou se eu analisar essa daqui, elas têm que estar se aproximando também. Esse binário no sentido anti-horário, tanto faz. Significa que elas estão no sentido positivo. Então, tensão tangencial tal xy igual a mais 15 megapascal. Aí, qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai achar o nosso ângulo α1, tá? A partir dessa equação aqui. Então, fazendo esse cálculo, eu acho que 2 vezes o tal xy, que é 15, dividido por menos 20 menos 10, vai ser igual a menos 1. Tirando o arco tangente desse menos 1 e dividindo por 2, eu acho o valor de α1, que vai dar negativo nesse caso, e igual a menos 22,5 graus, ok? Depois que eu calculo o α1, eu vou calcular o sigma máximo e mínimo, ou seja, as tensões normais máximas e mínimas, de acordo com essa equaçãozinha aqui. Então, vamos lá. Essa primeira parcela,
vai ser menos 20 mais 10 dividido por 2, mais ou menos a raiz de σx, que é menos 20, menos 10, que é o σy, dividido por 2 elevado ao quadrado, mais a tensão tangencial, que é mais 15, né? Mais 15 ao quadrado. E aí eu tenho que essa primeira parcela vai dar menos 5 e essa segunda parcela vai dar 21,21. Aí sim a gente pode fazer a separação para ver o que é máximo e o que é mínimo, tá? Então vamos lá. O sigma máximo, a tensão normal máxima, vai ser esse menos 5 mais 21,21. Isso vai dar 16,21 megapascal. Agora, a tensão normal mínima vai ser o menos 5 menos 21,21. Essa conta vai dar menos 26,21 megapascal. Então, eu já achei as tensões normais principais e o ângulo α1. Agora, a gente vai achar o nosso ângulo α2 e as tensões tangenciais principais. Então, vamos lá, mesma coisa. Copiei aqui a equação de novo, só para vocês irem se acostumando. E aí, como que eu calculo o α2? Então, primeiro essa parte aqui. Vai ser menos σx, que é menos 20, menos σy, que é 10, dividido por 2 vezes tal xy, que é 15. Isso daqui vai dar 1, tá? Então, arco tangente de 1 dividido por 2 vai dar o meu α2, que é mais 22,5 graus. Agora, para calcular o tal máximo e mínimo, né, tensão tangencial máxima e mínima, eu vou fazer mais ou menos essa raiz quadrada aqui. Então, vai ser o meu σx, que é menos 20, mais σy, que é mais 10, dividido por 2 ao quadrado, mais tal xy ao quadrado. Lembrando que essa conta eu já fiz, tá? Aqui em cima, ó. E isso daqui eu já coloquei que dá 21,21. Então, já posso colocar direto. E aí, o meu tal máximo vai ser o mais 21,21 megapascal e o mínimo vai ser menos 21,21, tá? E aí, o que a gente pode fazer antes de partir para o próximo exercício? Vamos fazer as verificações. Então, primeiro, com os ângulos, tá? Se eu pegar os valores desses ângulos em módulo e somar, eles têm que dar 45 graus. E realmente, então, se eu pegar o módulo de menos 22,5 é mais 22,5 e aqui mais 22,5. Esses valores somados dão 45 graus. Então, tá tudo ok, tá? E aí, a outra verificação é que o σx mais o σy, não esqueça, a gente leva os sinais, tá? Não é o valor em módulo aqui. Tem que ser igual a 16,21, que é o sigma máximo, mais o sigma mínimo, que é menos 26,21. Fazendo essa continha, eu comprovo, então, ó, menos 10 igual a menos 10, a minha verificação deu certo. O exercício de número 3, ele apresenta pra gente esse elemento diferencial, também com os valores de tensão indicados em megapascal, e a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar os dados dessa figura. Então, qual que é a diferença dela para os outros dois exercícios? Repara que aqui nesse elemento eu não tenho tensão normal em x, tá? Ó, não tem nenhuma tensão aqui no eixo x. Então, sigma x igual a zero. E a tensão em y, quanto que vale? Bom, aqui eu coloquei como menos 40. Por que menos 40? Repara que esse 40 está comprimindo o elemento diferencial. Então, se está comprimindo, compressão, sinal negativo. Sigma y igual a menos 40 megapascal. E as tensões tangenciais, se eu analisar essa aresta aqui, elas tinham que estar se aproximando para estar no sentido positivo da convenção. Ou esse binário tinha que estar rotacionando no sentido anti-horário. Aqui não está nesse sentido, então ela está na convenção negativa. Tal xy igual a menos 25 megapascal. E aí o processo para achar o α1 é o mesmo que eu já usei até agora. Então eu uso essa equação aqui, né? Faço aquele arco tangente, divido por 2 e acho que o meu α1, é menos 25,67, tá? E aí depois eu posso calcular as tensões normais, máximas e mínimas. Então eu fiz o cálculo dessa parcela aqui,
que deu menos 20, e dessa parcela aqui, que deu 32,01. Se eu quero saber a tensão normal máxima, eu pego esse menos 20 e somo com 32,01. E isso vai dar 12,01, positivo, tá? Megapascal. Se eu quero saber a tensão normal mínima, é só pegar esse menos 20 e subtrair 32,01. Isso daqui vai dar menos 52,01 megapascal, ok? E aí, a gente vai partir para o ângulo α2, que vai ser obtido por essa equação aqui, tá? Então, também fazendo aquele mesmo processo, depois pegar o arco tangente e dividir por 2, eu acho que o meu α2 vale mais 19,33. Se vocês já quiserem fazer a primeira verificação, já dá, porque ó, o 25,67, que é o valor positivo, né, em módulo desse α1, mais 19,33, dá 45, tá? Então, a primeira verificação tá ok. E a segunda também já dá para fazer, porque o σx mais o σy, ó, σx é 0. Sigma y menos 40 tem que ser igual à soma do sigma máximo com o sigma mínimo, que é 12,01 mais o menos 52,01. Então, menos 40 igual a menos 40, ok, está verificado. Aí, a gente parte para calcular as tensões máximas e mínimas, tensões tangenciais, tá? Lembrando que essa continha aqui, a gente já fez aqui em cima, né? Que se refere a essa parcela aqui, que deu 32,01, ok? Se eu quero a tensão tangencial máxima, eu uso mais 32,01. Se eu quero saber a mínima, é menos 32,01, ok? Agora, para finalizar a nossa aula, eu vou fazer o exercício número 4. Só que o exercício número 4 ele tem um detalhe importante. Vamos ver por quê. Primeiro, coletando os dados aqui da minha figura que foi apresentada, né? As tensões que foram indicadas aqui. Na direção X, eu tenho uma tensão de 40, que está o quê? Comprimindo o elemento diferencial. Então, o meu sigma X vai ser igual a menos 40 megapascal. E aí, eu tenho outra tensão normal aqui de 15, que está comprimindo também o elemento diferencial. Então, vai ser negativo, tá? Sigma y igual a menos 15 megapascal. E aí, repara que não tem tensões tangenciais, tá? Nesse caso, a tensão tangencial ela vai ser igual a 0. E lembra lá no começo da aula que eu falei para vocês que no plano das tensões principais, normais principais, a tensão tangencial é 0? Então, o sigma máximo e o sigma mínimo já estão nessa configuração aqui, tá? Então, ó, repara, eu fiz todos os cálculos, então, ó, eu usei aquela equaçãozinha do α1, calculei e deu um ângulo igual a 0 graus. Se a soma dos dois tem que ser 45, eu já sei que o sigma 2 vai dar 45 graus, né? Então, esses ângulos eu já tenho. E se eu quiser fazer o cálculo para confirmar, eu uso a mesma fórmula, né? Calculo o sigma máximo e o sigma mínimo. Essa parcela aqui vai dar menos 27,5 e essa parcela aqui da raiz quadrada vai dar 12,5. O sigma máximo ele vai ser menos 27,5 mais 12,5. Isso daqui dá menos 15 megapascal. Já o sigma mínimo ele vai ser menos 27,5 menos 15,5. E isso dá menos 40. Repara que são as próprias tensões que estão representadas no elemento, tá? Então, ó, menos 15 comprimindo e menos 40 comprimindo também. Então, a gente nem precisava fazer essas contas, porque se a tensão tangencial ela é igual a 0, significa que essas aqui são as tensões principais, tensões normais principais, ok? E aí, para calcular o tal máximo e mínimo, é essa expressão aqui, tá? E eu já tinha calculado antes, então 12,5. Se eu quero saber o tal máximo, eu uso o sinal de mais, então mais 12,5. Se eu quero saber o tal mínimo, menos 12,5. E também, se vocês quiserem fazer as verificações, então o sigma x mais o sigma y tem que ser igual a esse daqui, a soma desses dois, né? A soma desses dois tem que ser igual à soma desses dois. E
Depois, os ângulos, a soma deles tem que ser igual a 45. E aí, essa foi a aula de hoje, gente, de resolução de exercício.